O importante é o treinador tentar aproveitar o máximo possível daquilo que a comissão técnica anterior lhe deixou. E tentar inserir o mais rápido também aquilo que talvez você possa fazê-lo. E dentro daquilo que você pense. Por isso que para mim foi um trabalho em conjunto. Nós procuramos atacar todos os lados possíveis, porque eu queria que nós melhorássemos em todos os sentidos, em todos os aspectos. Vocês vão falar, mas então o trabalho anterior era ruim? Não, nada disso, não era ruim. Para o Rogério aquilo era o suficiente dentro das condições que ele trabalhava. Ele buscava a melhor equipe possível, o encontro do encaixe, dentro daquelas condições. Na minha maneira de pensar, é natural que eu estimule de uma outra forma o atleta, eu busque de uma outra forma. É uma característica nossa você tentar melhorar o clube num todo, chamando todos os funcionários ao seu lado, abrindo possibilidades, fazendo com que todos eles trabalhem em prol do futebol, como deva ser. Eu busco valorizar muito pouco os problemas, eu tento buscar soluções, apresentar soluções para os jogadores. Eu acho que em todas as equipes que eu passei foi dessa forma. Eu não valorizo muito aquilo que esteja acontecendo, aquilo que se passou. É lógico que é um fato importante, de repente até marcante na história de uma equipe, de um clube, mas para mim o que conta é dali para frente. E o que eu quero é tentar extrair o máximo possível de quem esteja ali dentro. Por isso que eu sempre provoco no jogador essa condição. Eu tento lhe dar possibilidades dele encontrar soluções. Obviamente o Dorival não ia falar, melhorei muito o São Paulo era um quando eu cheguei, agora é outro, isso cabe a gente. Ele Na jamais entrevista falaria. ele disse que quando ele chegou tinha jogador que queria ir embora do clube. Sim. Ele chega e disse, tinha jogador aqui que não queria continuar no clube. E público e notório que o ambiente o ar estava irrespirável entre o elenco e o Rogério Ceni, por isso foi feita a troca. Mas além do bom ambiente, enxergo hoje um outro time também. Ele não precisa falar isso, cabe a gente falar. E é muito claro, a melhora que ele consegue fazer no intervalo muito curto de tempo, no Flamengo do ano passado e agora no São Paulo, ela é indiscutível no time. não se questiona, isso ainda é inquestionável. Ele consegue ter um poder de transformação em ambientes deteriorados do ponto de vista do relacionamento, que aí, consequentemente, impactam no desempenho dentro do campo. Ele consegue. Agora, ele não é apenas isso, né? É muito mais do que isso. Tem um sentido de organização para a equipe, uma maneira de jogar do time, saber explorar o potencial ao máximo de cada jogador. Eu acho que a gente sempre há que tomar um certo cuidado para não reduzir a interpretação sobre o êxito do trabalho, porque é uma coisa tão complexa, né? E, ao mesmo tempo, está preparado para que, quando houver um momento de oscilação, e isso é muito comum nas equipes brasileiras, que não se comece a desqualificar o trabalho. O São Paulo visita o Cuiabá nesse sábado e o Corinthians, adversário do São Paulo, semana que vem na Copa do Brasil, visita o Bahia. Quando a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, são objetivos no Brasileiro completamente diferentes. São Paulo hoje é time de G4, está em quarto lugar com 25 pontos. E o Corinthians joga para não virar time de Z4. Ele está brigando na parte de baixo da tabela. Então, com diferentes objetivos, Corinthians e São Paulo vão a campo nesse sábado com aquilo que tem de melhor à disposição. O Corinthians tem desfalques como o do Roger Guedes, que está suspenso, como o do Moscardo, que passou por uma cirurgia de lombalgia, não deve nem jogar contra o São Paulo, é quase certo que ele não joga contra o São Paulo, a cirurgia foi ontem, fará muita falta. E nesse fim de semana, os dois, em diferentes estágios da tabela, atuam com força máxima. Mas já avisando ao jogo da terça-feira, ontem o Corinthians divulgou uma nota, eu acho que é uma nota muito bem feita, muito bem escrita, um posicionamento tardio, mas necessário, pedindo para os seus jogadores, clamando para os seus jogadores, melhor dizendo, não entoarem cantos homofóbicos no jogo da terça-feira. Quando isso aconteceu no Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu o mando de campo e vai pagar agora. Muita gente talvez ache que, mas não vai acontecer nada. Vai acontecer sim, o Corinthians vai jogar contra o Vasco no outro fim de semana com portões fechados. Então é claro que a preocupação aqui, ela é para isso não acontecer de novo, para não perder mando de campo na Copa do Brasil, no restante da temporada. Mas ainda assim,
É uma nota muito bem feita, muito bem escrita e à altura da história do Corinthians, de inclusão, de democracia, porque democracia é para todos, né? Para todos. Queria falar um pouco sobre isso, não sei se vai surtir efeito, eu não sei, porque foi muito impressionante no Campeonato Brasileiro, não foram 10, 20, 100, 200, foi o estádio quase que inteiro, gritando bicha, 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 quando o São Paulo tinha a bola. O jogo chegou a ser paralisado. E uma reflexão, não tinha torcedor do São Paulo no estádio, né? Os jogadores do São Paulo não estão nem aí para isso. Eles ouvem coisa muito pior de ofensas quando atuam no Brasil e na América do Sul. Não estão nem aí para isso. A quem o corintiano ofende quando ele trata alguém de orientação sexual diferente da dele, quando ele grita dessa forma? Ofende quem está do lado dele. Porque não sei se o corintiano preconceituoso já se deu conta. E se não deu, eu conto para você. Sabe qual é a maior quantidade de gays em torcida de clubes paulistas? É no Corinthians, que é a maior torcida do estado de São Paulo. Então, quando você tá cantando bicha para tentar diminuir alguém que tem uma orientação diferente da sua, você está ofendendo quem está do seu lado. Porque tenha certeza, num raio ali de 10 metros, vai ter homem ou mulher gay do seu lado. Vai ter. A gente se acostumou a frequentar estádio tratando estádio como um ambiente de leis próprias. Então, podia tudo em estádio. Podia dar tapa na cara, podia ter violência, podia ter agressão física, verbal, podia ter racismo, pode ter homofobia. Hoje, a gente não aceita mais que tenha casos de racismo no estádio da cadeia. Mas homofobia também é crime. A própria nota do Corinthians fala sobre isso, que também é crime. Não está na hora da gente fazer cumprir essa lei também? Da mesma indignação que a gente tem, justa, tardia, mas justa, com racismo, não está na hora da gente também se indignar quando um estádio inteiro entoa cantos homofóbicos? Fica aqui essa lembrança para terça-feira. Não sei se a nota vai surtir efeito. Não sei. Tomara que surta. Tomara que surta. A nota do Corinthians é boa. É boa. Eu acho que também uma comunicação mais direta da diretoria do Corinthians também. Gravar vídeos, falar com o torcedor mesmo. Assim, eu acho que é fundamental essa comunicação. Muito além da nota, assim, porque às vezes a nota passa batida nos grupos de mensagem, nas redes sociais. Eu acho que o vídeo, o poder da fala, eu uso sempre como comparação, na época, quando o futebol voltou a ter público, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ele fez um vídeo falando para os torcedores irem ao estádio torcer pelo Fortaleza, que é abrir para uma capacidade mínima à época, com a máscara. E ele ficou a semana inteira divulgando o vídeo, a semana inteira falando, as redes sociais do clube falando a semana inteira. E surtiu efeito, porque eu comentei esse jogo, acho que eu estava com você, inclusive. Foi. E todos os torcedores do Fortaleza, ou maioria, 90% dos torcedores, de máscara no estádio. Por que eu uso isso como parâmetro? Porque eu achei a comunicação do clube muito perfeita para atingir aquele objetivo. E eu acho que falta isso, em especial nesse caso da homofobia. No caso do Corinthians, a nota muito legal, acho que ela ficou muito bem escrita, mas eu acho que a comunicação do clube pode ser um pouco mais direta e usando, inclusive, os seus agentes, os seus jogadores, usando a força da sua comunicação. Eu sei que tem jogador que não quer se indispor, não no caso do Corinthians, tá? Estou falando no modo geral, na comunidade do futebol. Eu lembro que há alguns anos o Vasco usou uma camisa em referência à comunidade LGBT, tiveram jogadores que não quiseram usar a camisa. Exato. Então, independentemente de qualquer coisa, o Corinthians tem nas suas mãos sempre o poder da palavra. Com erros que ficaram para trás, essa comunicação é muito importante e tem tempo para fazer essa comunicação, porque serão 2 jogos, o jogo é terça-feira e o Corinthians tem essa força, então acho que a comunicação do clube, né, a diretoria de comunicação, junto com a diretoria de futebol, pode caminhar desse lado. E bater no peito e se dizer o clube da democracia, a democracia é ser de todos, está na hora de ser realmente de todos. Os clubes de futebol têm muita dificuldade de falar com a sociedade de forma geral e com a sua comunidade de maneira especial. Eles não se comunicam. Não precisa ter medo de lacrar, não, gente. Pode ir lá e falar, não tem problema. Eles só se comunicam quando estão numa zona de rebaixamento e precisa de estádio lotado. É claro que há exceções e o Fortaleza é um desses clubes. A comunicação ela não pode ficar restrita a uma nota. Assim como também seria muito saudável que o futebol brasileiro passasse a discutir sobre a ineficácia de jogos sem público. É absolutamente ineficaz. Porque se fosse eficaz, várias coisas que determinam o fechamento de um estádio e a realização de partidas sem público não continuariam acontecendo. Aí entra com uma liminar, né? Volta Exato. a jogar, Então, por exemplo, a torcida do Corinthians, torcedores do Corinthians presentes ao estádio, porque a torcida é muito maior do que aquilo
do que aquelas pessoas que estavam no estádio, se manifestaram dessa forma, né? A primeira questão que você tem que fazer, e é possível, é identificar quem é que começou liderou. Foi o estádio inteiro contra o São Paulo. Sim, mas veja bem. Foi muita veja gente. bem, foi muita gente, mas geralmente alguém lidera isso. E essa pessoa que lidera, você tem que identificar. Quanto mais a gente puder identificar quem é o agente determinante para brigas fora do estádio ou brigas dentro do estádio que levam à interdição do estádio, melhor será para o futebol. O chocante Eu desse jogo que foi acredito nessa paralisado história. é que era generalizado. E aí, não era um tudo foco bem. específico. E aí, sabe qual é a medida? O jogo foi paralisado. O jogo não tem que ser paralisado. O jogo tem que ser suspenso. Mas o que eu estou falando, eu quero isso que eu queria Essas falar. são ações efetivas para que aquele homofóbico da vez, que ele não é homofóbico só no estádio, ele é homofóbico nas piadinhas que ele gosta de contar, ele é homofóbico quando ele vê alguém passar a fazer piadinha, e muitas vezes agressivo se ele vê duas mulheres andando de mãos dadas ou dois homens andando de mãos dadas. Então, a medida prática começou, não parou, o jogo está suspenso. Eu acho que são dois caminhos que têm que ser percorridos com urgência e com Agora, veemência. falta vontade para fazer essas coisas, tá? A única coisa que isso não acontece é porque falta vontade. Hoje manda-se o jogo ser paralisado, foi um vexame, né? Isso é falta de vontade, porque se você chegar e disser, se você chegar e disser, olha, se manifestou, houve esse tipo de manifestação,